Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E com alegria que estamos juntos, com muita felicidade que estamos juntos. Hoje é dia 17 do 12, né? Hoje é dia 17 do 12, hoje é domingo, e o próximo domingo é a véspera de Natal, né? Véspera de Natal. Eu sei perfeitamente que hoje os irmãos tiveram uma escola bíblica dominical maravilhosa, né? Cremos que o Senhor vos abençoou com toda a sorte de bênçãos e os irmãos puderam trabalhar com a lição número 7, sua primeira parte. Lição 7, primeira parte. E o prometido seria exatamente no dia 24, ou seja, no próximo domingo, dia 24, nós trabalharmos com a segunda parte da lição. Da lição 7, que seria a questão da canonicidade dos livros do Novo Testamento, tá bom? Mas eu recebi zap de muitos pastores, né? O WhatsApp é uma benção. E muitos pastores dizendo, mas Gedeonzinho, a gente não vai esse ano ter uma lição especial de Natal, não? E assim, como muitos pastores findaram pedindo e pedindo, olha, mas tinha que ter uma lição de Natal. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente, dia 24, domingo que vem, ao invés de ministrar a aula do dia, a segunda aula da lição 7, a gente então ministra sobre o Natal, tá? E aí a gente no dia 31, que é o último domingo do ano, termina a lição 7, tá bom? E aí fica faltando a lição 8, a lição 9 e a lição 10, que serão passadas, como nós já havíamos planejado, durante o mês de janeiro, tá bom? Lição 8, lição 9 e lição 10 durante o mês de janeiro. E já aproveitando, aviso aos irmãos que a nossa nova revista já está praticamente quase toda pronta e ela será iniciada no mês de fevereiro, tá bom? As 3 últimas lições da presente revista serão dadas no mês de janeiro. Uma delas eu tenho que dividir em 2 partes e já aviso que na segunda quinzena de fevereiro, mais ou menos dia 20, 22, os irmãos do Nordeste, os irmãos do Norte e os irmãos do Goiás, de bem longe, estarão recebendo a revista, com a qual começamos o trimestre letivo, né? O ano novo, a partir de fevereiro. E em janeiro nós terminamos esta revista chamada Só Me Deu Glória, tá bom? Então ficamos desta forma. Os irmãos aqui de pertinho, aqui do lado da sede, já sabem perfeitamente que receberão a nova revista na Santa Ceia de fevereiro, que é exatamente dia 4 de fevereiro, tá bom? E aí começamos a nossa nova revista. Então, a pedido, vamos ter uma aula então especial sobre o Natal. Uma aula especial sobre o Natal. E, obviamente, ela não está na revista, né? Eu pensei esse ano em não fazer uma lição especial sobre o Natal, mas os irmãos já me mandaram realmente o zap, como falei, dizendo, pastor, já que nós vamos ingressar em janeiro, então dá para ter uma aula especial sobre Natal. Então tá ótimo, dá para ter uma aula especial sobre Natal. Vamos a ela.
Abra por gentileza em Mateus. Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, já pegue uma caneta e um papel e vamos trabalhar com Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Ok? Glória a Deus. Achou, né? Então vamos trabalhar. O tema da lição é exatamente o seguinte: 3 posicionamentos diversos para com o Natal, né? 3 posicionamentos para com o Natal. Um texto tão precioso como esse nos faz olhar para o Natal e nos faz ver que existe 3 grandes formas de você encarar, verificar, entender, discernir esta data. Há 3 grandes formas de você se posicionar diante do Natal, né? A primeira forma, obviamente, é aquela forma referente à adoração, louvor e engrandecimento ao nome do Senhor. A segunda forma é a forma referente à absoluta contrariedade, a absoluto sentimento de ódio. E a terceira grande forma é, infelizmente, a absoluta indiferença. E eu preciso que os irmãos trabalhem com essas 3 grandes vertentes, conversando, obviamente, com cada um dos amados alunos da escola dominical e levando-os a entender que o Natal é época de sentimentos muito absolutamente díspares e diferentes. Obviamente que isso em razão da figura absolutamente histórica de Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo maravilhoso, Filho de Deus, é também uma figura histórica. E enquanto uma figura histórica que o é, ele evoca na humanidade reações absolutamente diferentes, mas que estão sempre no meio destes 3 grandes grupos possíveis. Então, você tem aquele grupo que no Natal engrandece e glorifica o nome de Deus pela presença do seu Filho em nosso meio. Você tem aquele outro grupo que no Natal simplesmente se posiciona de forma absolutamente contrária, refratária, maligna e horrível, e absolutamente horrível, negando a existência de Cristo, procurando com todas as forças aviltar uma data como essa. E você tem uma terceira posição, que eu creio que é a pior de todas, que é nem quente nem frio. É o do morno, aquele que é absolutamente indiferente, terrivelmente indiferente, e que uma data como essa já não traz a ele em absoluto nada. Não lhe traz reflexão, não lhe traz alegria, não lhe traz dor, não lhe traz sofrimento, não lhe traz remorso, não lhe traz nada, absolutamente nada. Ele passa por uma data como essa completamente indiferente, absolutamente indiferente. E quando você expuser esses 3 grandes tipos de pessoa, ao expor, meu querido e amado irmão em Cristo, eu preciso que você, com muita calma, o faça. Não aponte para A, não aponte para B, nem para C,
Não pegue ninguém de sua igreja e classifique como se estivesse em um ou outro ponto. A classificação vai ser feita com os personagens históricos do momento do nascimento de Cristo. Tá certo? Mas evite infelizmente, qualquer apontar e espere que o Espírito Santo trabalhe no coração de todos aqueles que estão te ouvindo. Comece, obviamente, pelos exemplos absolutamente negativos, para depois ir aos exemplos positivos, e aí a tua escola dominical vai ter aquilo que nós chamamos de crescimento na linguagem pedagógica, ok? Crescimento de conhecimento, e obviamente levará os teus alunos a desejarem imitar não o comportamento negativo, mas a imitar o comportamento absolutamente positivo, ok? Muito bem. Então vamos à sua lição. Existem 3 posições a serem adotadas diante da magnitude que é o Natal. Existem 3 posições que podem ser adotadas diante da magnitude que é o Natal. A primeira posição é uma posição de absoluto repúdio, e que ela está aqui significada, cristalizada, fundamentada em o personagem histórico Rei Herodes. Rei Herodes. No capítulo 2 de Mateus diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente, e perguntaram onde está aquele que é nascido, rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente, e vimos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, com ele toda Jerusalém. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu secretamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente ao menino, e quando o achares, participai-me para que eu vá também e o adore. Aqui está o primeiro grande personagem da nossa mensagem de Escola Bíblica Dominical do próximo dia 24 de dezembro de 2017. Quem é esse personagem? Bem, Herodes o Grande, ele é alguém que recebeu um favor muito grande do imperador Augusto, César Augusto. E 40 anos antes do nascimento de Cristo, 40 antes de Cristo, ele, em razão da amizade que tinha com o imperador Augusto, ele é nomeado rei em toda aquela região do que nós chamamos hoje Palestina, da Judeia, toda aquela região. E aí o que acontece? Esse homem é um homem extremamente violento, é um homem extremamente maligno. Para que você tenha uma ideia, ele simplesmente manda matar praticamente quase todos os filhos, quase todos os filhos, porque tinha medo de perder o trono. Um homem horrível, extremamente maligno. E esse homem, para você ter a noção de quão pesada era a mão deste homem, Herodes o Grande, ele disse para sua irmã
que também era tão má quanto ele, que no dia da morte dele, isso está registrado historicamente, era para antes de sepultá-lo, ir à casa de cada um dos nobres da região e matar a pessoa mais querida da casa, para que quando ele fosse enterrado não houvesse júbilo de alegria, para que houvesse choro também em todo o território. Sentiu quem é a peça rara, né? Sentiu quem é a peça rara? Irmãos, esse homem, meu Deus do céu, meu Pai eterno, a história conta fatos horríveis sobre ele. Se depois você quiser, você pode entrar perfeitamente em páginas de sites de história e colocar lá Herodes o Grande, você vai descobrir algumas novas peripécias desse homem. Terrível, extremamente terrível. É lógico que um homem tão maligno e sanguinário, ao ouvir dizer que simplesmente uma criança tinha nascido e que essa criança estava sendo chamada Rei dos Judeus, e essa informação lhe é passada por magos que vieram do Oriente, e segundo os estudos que tivemos de Mateus com o papai, esses magos, eles eram não só grandes cientistas da época, eles eram astrônomos, né? Eles estudavam bastante planetas, astronomia, como até hoje. Eles eram reis, né? Eram homens de muito poder, muita riqueza. Tanto é que não eram homens comuns, que foram recebidos no palácio de Herodes. A Bíblia tão somente os chama de magos. Não diz o número deles. A tradição, os escritores de história dizem que eram 3 a 4, ok? E que eram reis e que eram homens muito poderosos. Realmente deveriam ser homens muito poderosos em razão de quê? Em razão do simples fato de que eles estavam sendo recebidos por Herodes no seu palácio, né? Que pena, acabou o fundo musical, né? Era minha esposa treinando para cantar hoje à noite a cantata, né? Que pena que diminuiu, tava tão bonito. Mas bem, voltando à nossa matéria. E aí o que acontece? Esse homem, ele simplesmente, quando ouve falar de Cristo, ele simplesmente enlouquece. Se ele vinha sistematicamente, cotidianamente, procurando tão somente matar, destruir, aniquilar todos aqueles que possivelmente pudessem o destronar, então, quando surge uma notícia dessa, obviamente de forma dissimulada, de forma falsa, de forma horrível, esse homem simplesmente procura verificar todos os fatos. Ele não chama qualquer um da religião judaica, ele chama os principais sacerdotes, os homens que mais conheciam, inquiriu direitinho e obviamente disse àqueles magos, olha, vão, adorem, e aí, obviamente, depois que vocês adorarem, voltem, me deem a localização certinha, porque eu quero adorar. Adorar nada, ele queria, era exatamente matar. Exatamente matar. E, por incrível que pareça, nos dias de hoje, nós temos, felizmente ou infelizmente, muita gente que, obviamente, age como Herodes no tocante ao fenômeno do nascimento de Cristo. É gente que é tomada por um espírito de um ódio muito grande, por um espírito de um ódio tremendo,
e se posiciona contrária a qualquer comemoração, a qualquer evidência de gratidão pelo fato do Filho de Deus ter vindo à Terra. E, amados irmãos, nós sabemos que isso é um comportamento absolutamente normal de quem está dominado por trevas, por obras absolutamente demoníacas e malignas. Nós sabemos disso. E é fácil, é muito fácil entender por que isso ocorre. Veja que interessante, você já se indagou qual é a relação que existe entre o Natal e a ressurreição de Cristo? Você já indagou? Né? Porque todo ano a gente comemora o nascimento de Cristo. Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. Então, isso significa amor, felicidade. E, obviamente, aqueles que de maneira alguma não acreditam no Senhor Jesus Cristo, é lógico que, tomado por espíritos imundos, demonstrarão quanto a Cristo exatamente o oposto. Todo ano procurarão se posicionar de forma contrária ao Senhor Jesus, ao seu nascimento, a qualquer tipo de glorificação, a qualquer tipo de adoração, a qualquer tipo de dignificação do nome do Senhor Jesus. E a razão é simples. Alguém que está morto não provoca reações. Vamos lá, me responda. Quem é que vive todo ano falando mal dos césares romanos sanguinários? Absolutamente ninguém. A não ser os professores de história que tem que dar a matéria todo ano. Quem é que todo ano fica falando contra os terríveis reis da Pérsia? Quem é que todo ano fica divulgando em rádio e TV notícias perversas contra os terríveis reis egípcios e os terríveis reis babilônicos? Ninguém. Por quê? Porque todos eles estão mortos. Agora, Cristo incomoda. Cristo incomoda. Cristo está vivo. E pelo fato dele estar vivo, todo ano, a gente comemora o nascimento dele. Absolutamente todo ano. Porque a ressurreição dele nos trouxe algo maravilhoso. Nos trouxe a certeza de que tudo aquilo que ele falou é verdade. Nos trouxe a certeza que realmente Deus habitou entre nós. Nos trouxe a certeza e a felicidade eterna. Então, isso gera em nós a alegria de todo ano comemorar. E gera em outras pessoas a revolta de todo ano comemorar, porque creem que o cristianismo é um grande embuste. Agora, quem está por trás disso? Obviamente, Satanás. Obviamente, Satanás. Então, toda vez que você e eu escutarmos, diga isso para o seu aluno, alguém se levantando contra a comemoração do nascimento de Cristo. Mas por que Cristo não nasceu em dezembro? Mas a data está errada, dia 25. Isso é paganismo. Isso é do diabo. É mesmo do diabo? Pois é, né? Desde o início, muita gente não se alegrou com a comemoração, com o louvor, com a adoração do nascimento de Cristo e, ao contrário, ainda procurou perseguir, ainda procurou matar. Então, não se engane, o diabo age ainda da mesma forma e muitos ainda, como Herodes, hoje se levantam desejando matar, simplesmente acabar com uma data tão especial como essa, tão maravilhosa como essa. Mas existe um outro grupo, um grupo absolutamente diferente, e que vai atrás de Cristo, que ouve Cristo e que ao ver Cristo o adora, o adora.
Esse texto nos fala, obviamente, dos magos, não é? Obviamente dos magos. E veja que interessante. O texto diz que os magos, ao encontrarem Jesus, versículo 11, a estrela os guiou até Jesus, e os magos, ao encontrarem Jesus, simplesmente o adoraram, glorificaram o seu nome e entregaram o que tinham de grande presente, de grande alegria. Se você quiser, na lição, falar do significado dos presentes que os magos entregaram, você esteja absolutamente livre, meu amado irmão, para disto falar, né? Para disto falar. Agora, olha que interessante. Vá agora comigo para Lucas, capítulo 2. Vá comigo para Lucas, capítulo 2. E em Lucas, capítulo 2, você vê simplesmente a narração a partir do versículo 6. Do versículo 6, cumpriram-se os dias, Maria deu à luz, e do versículo 8 em diante, ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, guardando durante suas vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo disse, não temais. E aí, obviamente, olha que fato maravilhoso. Com o anúncio de Cristo, os pastores descem, glorificam a Deus, dão glórias a Deus nas alturas, engrandecem ao Senhor, e quando tudo isto está acontecendo, versículo 13, no mesmo instante apareceu uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Versículo 13 e 14. E aí, simplesmente, se apresenta do céu um grande e majestoso coral dignificando, glorificando, exaltando ao Senhor nosso Deus. Incrível, né? Quando você para e pensa, existe um segundo grupo descrito na palavra de Deus que se posiciona de forma completamente diversa ao primeiro grupo, que se posiciona com ódio, com rancor a tudo aquilo que está acontecendo. É um grupo que simplesmente verifica e vê que Deus abençoa a humanidade. Naquele momento, verifica o cumprimento de profecias, e aí, obviamente, vai e adora ao Senhor. Veja bem, celebrou o nascimento de Cristo. Em primeiro lugar, os pastores. Segundo lugar, os anjos. Terceiro lugar, os magos do Oriente, né? E por que não dizer que também engrandeceu a Deus Todo-Poderoso, aquela estrela que guiou os magos até onde Jesus nasceu. Se você parar e pensar, o nascimento de Cristo provocou celebração. Em primeiro lugar, nos céus, os seres celestiais louvaram a Deus pelo nascimento de Cristo. Provocou celebração entre os homens, sejam os homens mais humildes, representados na classe de pastores, sejam os homens maiores da sociedade e de posição mais elevada, representado pelos nobres que ali estavam, os magos do Oriente, e trouxe também por parte do universo, glorificação a Deus, na medida em que uma estrela é absolutamente destinada a guiar aqueles magos até onde estava o menino.
E eu acho maravilhoso isso. Se você parar e pensar, você vê tudo. Universo, Deus, universo, seres celestiais, seres absolutamente humanos, simples, dos mais simples aos mais maiores dentro da sociedade, todos adorando e glorificando o nome de Deus, todos celebrando. E aí eu não vou celebrar, aí eu não vou cantar, eu não vou bendizer, eu não vou adorar, eu não vou glorificar, eu não vou exaltar a esse Senhor Todo-Poderoso. Eu vou ser idiota o suficiente de simplesmente me posicionar de forma contrária. Eu me lembro perfeitamente de nosso pastor em uma pregação, creio que ano retrasado, dizendo, olha, quem tem interesse que o nome de Cristo não seja glorificado em momento nenhum, principalmente no Natal, é Satanás. É Satanás que tomou de forma terrível o coração de Herodes e procurou inclusive persegui-lo. Mas também você tem todo um cuidado de Deus por seu filho e toda uma bênção e glorificação vinda de tudo que é lado. Então, por um lado, você tem gente que no Natal tem sentimentos absolutamente aversos, dominado pelo ódio. Outros no Natal têm sentimentos de profunda alegria. Por quê? Porque todos esses que têm sentimento de absoluta e profunda alegria sabem que Deus esteve entre nós, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e que habitou entre nós, se tornou um de nós, para depois nos redimir de todo o pecado. Nos redimir de todo o pecado. Né? Veja que quando Cristo nasce, ele nasce numa manjedoura, não é? Ele nasce praticamente num estábulo, né? Porque não havia lugar. Muita gente interpreta isso de forma errada. Você sabe por que Cristo nasceu em um estábulo, né? Numa manjedoura? Porque um estábulo, irmãos, é o local melhor para que pequenos animais nasçam. Pequenos animais nasçam. Pastor, o senhor está dizendo que Cristo era um pequeno animal? Escute com muito cuidado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que desde o início, Deus estava dizendo ao mundo, este é o meu filho, o cordeiro que eu preparei para que simplesmente, o mundo pudesse ser redimido por ele. Creia. Um rei não poderia nascer no estábulo, mas um cordeiro teria no estábulo um local maravilhoso para o seu nascimento. Quando Cristo nasce ali na manjedoura, ele já tem por parte de Deus, apontando-se para o mundo, eis o cordeiro que tira o pecado de toda a humanidade. Tá? Eis o cordeiro. E aí, para que ninguém tivesse absoluta dúvida de que aquela criança viria para nos salvar, quando ela cresce, João olha e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. E aí depois ele se oferece, como está descrito em Isaías, e ele faz por nós toda a imputação, ou seja, o pecado que era nosso é jogado nele. A justiça que era dele é jogada em nós. E aí nós fomos perdoados de todo o pecado. E aí, graças a Deus, em razão do sacrifício dele, temos vida e vida eterna. Então não se engane. Desde o primeiro momento em que seu filho chegou, Deus controlou todas as coisas, para já avisar a humanidade, eu acabo de enviar o meu Cordeiro e ele perdoará os vossos pecados. Então, não há problema nenhum para que o Cordeiro de Deus tenha nascido ali, naquele estábulo, naquela manjedoura. É um local confortável,
é um local maravilhoso para que pequenos animais como cordeirinhos nascessem. Então eu espero que eu não seja mal interpretado pelo que eu estou falando, mas estou falando figurativamente. Deus permitiu sim que seu filho nascesse numa manjedoura na forma mais simples de vida, onde animaizinhos pequenos é que normalmente nascem, para já começar a nos dizer: eu acabo de introduzir no mundo o meu cordeiro, e ele sim, purificará eternamente. Glória a Deus. Eu sinto algo do Senhor aqui, irmãos. Ele purificará eternamente os vossos pecados. Os vossos pecados. Então, veja que o Natal é esse momento em que a humanidade, ao perceber isso, glorifica a Deus. Você pode ver de forma muito clara, está em Lucas. Quando o Senhor Jesus é apresentado, Simeão diz o quê? Senhor, agora eu posso morrer, porque eu vi a salvação de Israel. Eu vi a salvação de Israel. A profetisa, aquela que tinha ficado viúva desde nova, ela está ali e ela diz: olha, está aqui quem vai salvar, quem vai nos redimir de todo o pecado. E isso trouxe um problema sério para os seguidores de Cristo, porque eles sempre, na maioria das vezes, olhavam Cristo como aquele que haveria de destruir o Império Romano e estabelecer o reino do Messias. Mas ele antes veio para a maior de todas as funções, destruir o império das trevas e estabelecer o reino da luz. Então, veja que coisa maravilhosa. Aqueles homens interpretam isso: o Messias está em nosso meio. Aquele que há de redimir todos os povos está em nosso meio. E glórias a Deus. Então, se os céus engrandecer a Deus, se o mundo espiritual engrandeceu a Deus, se o mundo material engrandeceu a Deus, louvando e glorificando, se os homens glorificar a Deus, dos mais simples aos mais nobres, aí eu não vou glorificar a Deus, eu vou glorificar a Deus. Natal é festa, é festa, é festa todo ano. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sob seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel. Mas principalmente, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Natal é momento de muita alegria, porque é o momento da entrada definitiva de Deus na história para salvar a humanidade. E temos uma terceira posição. É interessante isso, né? Você tem uma posição extrema, que é a de ódio extremo. Você tem uma segunda posição extrema, que é de alegria extrema. Mas você tem uma terceira posição. E a terceira posição, essa é muito interessante. A terceira posição é, infelizmente, a posição de indiferença. Essa dói no coração, porque quando você pega o texto de Mateus capítulo 2, você vê que no versículo 7, Herodes chama, perdão, versículo 7 não, versículo 3, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então veja, todo mundo ficou perturbado, até porque sabia que Herodes era sanguinário. E o novo rei estava surgindo, meu Deus do céu, que desespero. E aí o que acontece? Ele chamou todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas, não foi qualquer um, são os príncipes, os melhores, e os escribas, e perguntou onde é que havia de nascer Jesus Cristo. Interessante, né? Não há em Mateus,
Não há em Lucas, os dois evangelhos narram de forma esplendorosa o nascimento de Cristo e todos os fatos ocorridos. Não há em João, não há em Marcos, nenhuma narrativa de nenhum dos escribas e nenhum dos grandes sacerdotes simplesmente descendo para pelo menos conferir o que estava acontecendo. Incrível, né? No meio dos príncipes dos sacerdotes, essa era uma classe dominada na época por uma seita judaica chamada Saduceu. Eles é que dominavam nessa época o sacerdócio. Inclusive o sumo sacerdote era sempre um saduceu. Era gente liberal, gente tranquila, gente que conhecia a palavra, que dizia, olha, não é bem assim, tá, as coisas são liberadas, não é tão radical como os fariseus, a vida é mais simples, não criam na ressurreição de mortos, dizia... Eles podem ser comparados hoje com os crentes liberais, tá? Com a galera do... tem nada a ver, não tem nada a ver, fica tranquilo, tá tudo certo, tudo tranquilo. Mas Herodes, inteligentíssimo, não consultou somente os príncipes dos sacerdotes. Ele consultou também o outro pronto, o outro extremo, os xiitas da época. O pessoal ortodoxo, o pessoal absolutamente voltado para a Bíblia, o pessoal estudioso, o pessoal que brigava por cada vírgula e cada tio da lei para que todos cumprissem, que eram os escribas. E o que me chama a atenção é que toda Jerusalém estava perturbada. A notícia se espalhou de forma assim terrível. E olha que na época nós não tínhamos Google, nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Facebook, não tínhamos nada disso. E a notícia se espalha de forma terrível, absolutamente terrível. E o que dói no meu coração? Dói no meu coração que simplesmente, irmãos, que coisa horrível. Nenhum desses homens desceu para ver Cristo. A indiferença foi total. Eu creio que no meio dos saduceus, que eram os principais sacerdotes da época, a indiferença era até esperada, né? É gente que não está nem por aí com nada, mas não descer, não ver, nem por curiosidade, que coisa estranha, né? Mas a indiferença por parte dos escribas, homens que estudavam a lei a fundo, que brigavam por cada tio e cada jota pelo cumprimento, homens que tinham a vida dentro do templo, doutores da lei, porque Herodes não era idiota de se consultar com qualquer um, ele foi se consultar com quem sabia e quem era o mais entendido. E esses homens, simplesmente, a indiferença deles é gritante. É gritante. Sabe, isso me traz no coração um medo grande. O medo de, depois de nós estarmos 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, lendo a Bíblia, trabalhando, dedicado ali no templo, dedicado ao Senhor, de repente o Natal se tornar uma data qualquer, se tornar um momento de absoluta inexpressividade, se tornar um momento de relativização da alma, com talvez menor significado que o nosso coração, que o nosso aniversário, que o aniversário de um filho. Irmãos, o Filho de Deus foi ignorado por quem estava dentro do templo cuidando das coisas de Deus.
O nascimento e a glorificação foi absolutamente ignorado por quem estava entre Deus e os homens, pedindo perdão. Quem cuidava da palavra, quem se esmerava em transmitir a palavra, quem se esmerava em transmitir conhecimento, e isso simplesmente foi vilipendiado. E eu pessoalmente temo no meu coração de que isso um dia aconteça entre nós. De que uma data tão bonita, tão significativa como essa se perca. Se perca em razão de quê? O que é que pode nos tirar a alegria de comemorar o aniversário de Cristo? O que é? É um parente que se foi e a partir daquele momento nenhum significado tem mais para o Natal. É um amor que deixou de existir e de repente nenhum significado mais tem o nascimento de Cristo, em razão de que aquele momento não era um momento de comemoração do nascimento de Cristo, mas um momento de alegria com aquele que não está mais perto da gente e que nos ignorou e que nos trouxe vitupério. O que é? Irmãos, eu só me lembro aqui do texto de Paulo, o que nos separará do amor de Cristo? O que é? Perder o significado do Natal pelo fato da gente ter crescido tanto na vida e ter tido tantas outras emoções e tantas outras alegrias que o Natal não tem mais sentido. É uma festa sem graça, é uma comemoração absolutamente alheia, porque talvez nela não possamos ter exatamente tudo aquilo que temos, e já tivemos tanta alegria, o dinheiro já nos deu tanta felicidade, crescemos tanto na vida que se perdeu absolutamente o sabor de se ter o Natal. O que é? Ou será que o meu coração está tão frio espiritualmente, estou tão acostumado com a negligência, a maldade, o vitupério, o pecado, que de repente o Natal já não pode ser uma festa tão legal, porque talvez ali não dê para fazer tudo de ruim que eu tenho que fazer. É uma data em que talvez de forma introspectiva eu pense na vida e nas realizações da vida e talvez eu tenha que me reconciliar com alguém, voltar para perto de alguém, estar... O que é? O que nos separa dessa comemoração? Paulo pergunta o que nos afastará do amor de Deus. Eu acho estranho, irmãos, muito estranho, gente chegar numa data como Natal e olhá-la com nenhum significado. Nenhum significado. Será que nós pais estamos criando nossos filhos certinhos no Natal? Será que a gente no Natal está parando para dizer, olha, Jesus nasceu e ele veio, teve misericórdia, vamos orar, vamos agradecer, vamos engrandecer, ou no Natal a gente nem mais cria? O que está acontecendo? Está se levantando uma geração absolutamente alheia às coisas espirituais em razão de nós pais. Dentro do templo, gente que se esperava absolutamente em outra posição, simplesmente não deu atenção. Daí porque em João 1:12 diz, veio para os seus não o quiseram. E aí, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. E eu creio que esta posição é a pior de todas, a indiferença. E a indiferença vindo de gente como essa. Então tenhamos cuidado. Natal é época de muita celebração. Natal é época de muita festa. Tem que ter o culto de Natal, tem que ter adoração, tem que ter festejo, tem que ter alegria, tem que ter contentamento. E que Deus possa, neste Natal, nos abençoar, relembrando que Natal é, sim, antes de mais nada, uma palavra de vida à humanidade. E a gente tem que escutado tanta coisa horrível, né, irmãos? Quanta podridão, quanta dor, quanto sofrimento nestes últimos anos, quanto sangrar de tudo e toda a espécie no Brasil.
mas vamos comemorar porque o Natal é vida nova nascendo e ressuscitando entre nós. Então, que Deus lhe dê uma excepcional escola dominical, dia 24. E aí, no dia 31, a gente dá a segunda parte da lição 7. Tá bom? E a paz do Senhor. O Senhor te abençoe. Um Feliz Natal. Deus te abençoe. Glória a Deus.